Motor GM Família 2, vamos falar aqui de um dos motores mais confiáveis, mais conhecidos do nosso mercado. E nesse vídeo vamos falar aqui em detalhes sobre a sua origem, projeto, variações que ele teve ao longo do tempo, veículos em que foi aplicado e, o mais importante, pontos de atenção para você ficar ligado, avaliar antes de comprar um carro com esse motor. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E este é o motor de origem Opel, que estreou no Brasil aqui no Chevrolet Monza, né? Foi o primeiro carro equipado com esse motor aqui em 1982. E a sua primeira configuração era o 1.6 gasolina, que desenvolvia 75 cavalos em sua versão com etanol ou 72 com gasolina, sempre alimentado por carburador nessa época, né? Claro. Em seguida, passou por uma atualização, aumentou a cilindrada para 1.8 e gerando aí seus 86 cavalos. E logo em seguida, já em 1986, esse motor também passou a ter opção 2.0, também equipando aí o Chevrolet Monza. Já em 1990 ganhou sua primeira injeção eletrônica no Monza Classic SE 500 EF, uma edição especial aí desse carro. E para falar mais em detalhes sobre o Chevrolet Monza, também já fiz um vídeo de história completo dele, que eu vou deixar na descrição e ao final desse vídeo para você conferir. Esse motor 2.0 com injeção do tipo multiponto, né, 4 bicos, gerava 116 cavalos aí no Monza Classic. Então, bons números de desempenho para a época, com certeza. Foi o segundo motor brasileiro a ser equipado com injeção eletrônica, logo após o Gol GTI. E logo em seguida outros carros também começaram a utilizar esse motor aí, né? Por exemplo, o Cadete tinha opção aí desse motor 1.8 e 2.0. Posteriormente também o Ômega foi lançado com opções 2.0 e 2.2 desse motor GM Família 2. Em meados de 93 para 94 veio o Vectra com motor 2.0, lá em sua primeira geração. Depois, em meados de 98 para 99, já em sua segunda geração, esse motor no Vectra passou a ser o 2.2, desenvolvendo melhor potência. Vamos falar em detalhes um pouco mais à frente aqui. E também teve até a opção de motor 2.4, aí, principalmente no Vectra de terceira geração, na S10. Também o Astra veio equipado com esse motor, versões 1.8 e 2.0, e também a Chevrolet Zafira. E desde o início da sua produção aqui no Brasil, era um motor que vinha com um cabeçote de comando simples, né? Então, 2 válvulas por cilindro, totalizando 8 válvulas. Porém, em 1993, teve a sua primeira variação de cabeçote, ganhou um cabeçote de 16 válvulas, que vinha aí no Vectra GSI, versão top de linha e de apelo mais esportivo. Era um motor que tinha uma receita ali bem interessante, praticamente um aspirado mesmo de época, e que entregava bons 150 cavalos de potência. Excelente! Era um motor de código C20XE. E ele vinha importado da Alemanha, tinha válvulas de escape refrigeradas a sódio e pistões forjados. Era uma obra de arte da engenharia mesmo aí da época. Já em 1996, na segunda geração do Vectra, também teve a opção aí de cabeçote 16 válvulas, só que com um desempenho um pouco mais reduzido, né? Aqui vinha no Vectra CD, top de linha, e o código desse motor era o V20XEV, que desenvolvia bons 141 cavalos de potência ali nos 96, 97. Porém, logo em seguida, essa potência foi reduzida para 138 cavalos por causa das novas normas de emissão de poluentes aí da época. Então, teve que tirar um pouco da potência desse motor para ele poder passar lá nos testes de emissões. Perdeu aí 3 cavalos. É um motor que ficou aí por mais de 3 décadas em produção, né? Desde o seu lançamento lá em 1982 e foi tirado de linha em 2016. O último carro da Chevrolet que vinha equipado com esse motor era a S10. E aqui já era um propulsor aqui na sua variação 2.4, 8 válvulas de 147 cavalos. Aqui já era
também equipado com injeção eletrônica do tipo flex, né? Então aceitava etanol e gasolina, muito bom também para a época. Já em carros de passeio, o último da Chevrolet que utilizou esse motor GM Família 2 foi a Zafira, que saiu de linha em 2002, aí com a sua variação 2.08 válvulas de 140 cavalos, também flex, que era o mesmo do Vectra e do Astra, que saíram de linha um ano antes, aí, em 2011. E é um motor que serviu de base para a nova linha de motores aí da Chevrolet, que eram os Ecotec. Mas é claro que isso é um assunto para outro vídeo. Os Ecotec tiveram várias atualizações, diferenças para os GM Família 2, então abriram uma nova família de motores aí no mercado. Mas vamos focar aqui nos GM Família 2. Falando aqui das suas variações e carros em que eles vinham aplicados, né? Como eu disse, ele veio estreando lá no Monza em 1982. Na sua versão 1.6 era o de código 16L ou 16A, dependendo do combustível que ele era movido, né? Então aqui 1.6, 8 válvulas. Depois o primeiro 1.8, 8 válvulas, a etanol era o 1BA de 96 cavalos, vinha equipando o Monza, e o 18A 1.8 também etanol carburado, 95 cavalos, um a menos do que o Monza, vinha no Cadete e Ipanema. Já a sua versão 1.8 a gasolina era o 18L de 95 cavalos, vinha no Monza, Cadete e Ipanema. Os primeiros com injeção eletrônica de um bico, né, os famosos EFI, né? Aí na sua variação 1.88 válvulas, né? Tem o B18YF, que era movido a etanol de 99 cavalos, e o B18NZ, que era movido a gasolina também de 98 cavalos, vinha também Ipanema, Cadete e Monza. Posteriormente ganhou injeção eletrônica de 4 bicos, né, a MPFI, nessa variação 1.88 válvulas, se tornou motor de código C18NE de 110 cavalos e vinha principalmente aí no Astra. Depois ganhou mais 2 cavalos e era movido apenas a gasolina. E a sua versão a etanol, que era o C18YE, de 112 cavalos, também vinha aí como opção para o Astra. Já os primeiros 2.0, né, carburados aqui a gasolina, era o de código B20NE, 110 cavalos, vinha no Cadete, Ipanema e Monza aí em suas versões top de linha aí dos anos 80. A sua versão a etanol 2.0 era o código B20YZ, de 116 cavalos. A etanol vinha também nesses 3 veículos aí que eu falei. E a sua variação a gasolina 2.0 EFI, de 110 cavalos, era de código B20NZ. Já aquele primeiro motor que eu falei, né, equipado com injeção eletrônica MPFI, que veio lá no Monza Classic 500EF de 1990, era o de código C20NE 2.0, 116 cavalos, isso até 1991. Depois passou a ter a potência de 121 cavalos e em 1996, curiosamente, caiu para 110 cavalos. Esse motor veio lá no Monza, né, como eu falei, no Astra belga, né, que era o Astra importado da Bélgica, de geração anterior ao Astra mais conhecido que temos no nosso mercado. Veio também no Ômega e posteriormente nos Vectra e Zafira. Também tiveram algumas outras variações desse motor 2.0, mas a mais emblemática de todas foi o de código C20XE. Como eu disse, era o 2.016 válvulas, gasolina, injeção 4 bicos, de 150 cavalos, aí vinha no Vectra GSI e também no raríssimo Calibra. Quem conhece o Calibra aí já viu algum rodando, é difícil, não é verdade? Deixa pra gente aí nos comentários. Também teve a sua primeira versão Flex, né, que é o X20XE, 2.08 válvulas, injeção multiponto com 121 cavalos de potência na gasolina, 127 no etanol. Vinha no Astra, Zafira e Vectra de terceira geração. E esse é bem fácil de identificar quando você abre o capô desses carros ali, né, de 2003, 2004 em diante. Você vê ali na tampa de válvulas escrito Flex Power na cor vermelha. Até 2008 para 2009, quando esse motor foi atualizado, manteve o mesmo código e passou a gerar 133 cavalos de potência na gasolina e 140
no etanol. E o X do Flex Power ali na tampa de válvulas passou a vir na cor verde. Então, esses aí são os motores de 140 cavalos que ficaram aí até 2011. Também teve a variação 2.2, né? Alguns vinham lá na S10, nas primeiras S10, teve a opção aí de injeção monoponto até. Porém, o mais conhecido aí dos 2.2 no nosso mercado é o que veio no Vectra ali de 98 para 99 em diante, né? O C22NE, que era o 8 válvulas, gasolina, de 123 cavalos no Vectra de segunda geração e, curiosamente, desenvolvia 120 cavalos no Ômega. E esse 2.2 também tinha sua variação de cabeçote 16 válvulas, que é o de código JWJX, motor aí de injeção sequencial de combustível, e desenvolvia 137 cavalos. Veio também no Vectra de segunda geração aí nas versões top de linha, né? Challenge, Elite, por exemplo, e nas anteriores aí CD também. Um motor que se adequava melhor a esses carros um pouco mais pesados. Já o 2.4, aqui o principal que temos aí no nosso mercado, é o X24XF. Tinha tanto na opção de cabeçote 8 válvulas quanto 16 válvulas, sempre Flex Power, com 147 cavalos de potência na sua versão 8 válvulas, equipava a Blazer, e 150 cavalos de potência na sua versão 16 válvulas que vinha no Vectra C aí na sua versão Elite. Então é um motor que teve inúmeras variações para atender uma ampla gama de veículos aí da GM durante vários e vários anos aí no mercado. Falando dos pontos principais do projeto desse motor, vários pontos que assemelham-se entre essas variações de motor, começando falando aqui do bloco, né? Que sempre vinha em ferro fundido. É um pouco mais pesado, mas também de melhor resistência mecânica. E aqui, dependendo da cilindrada, as medidas de diâmetro e curso de pistão mudam, né? Por exemplo, aqueles primeiros 1.6 tinha diâmetro de 80 milímetros do pistão e curso de 79,5 milímetros. Praticamente um motor quadrado, né? Então, um motor mais equilibrado. Não é aquele motor tão girador quanto um super quadrado ou um de biela tão longa quanto os subquadrado, né? Então, era um motor que se adequava tanto para circuitos urbanos quanto para viagens também. Sua variação 1.8 aumentou o diâmetro dos pistões para 84,8 milímetros e manteve o mesmo curso. Então, nesse caso, já se tornou um motor super quadrado, ou seja, de biela mais curta, porém um motor mais girador, que desenvolvia mais potência, né, ali a altos giros, né? Porém, em contrapartida, perdia um pouco de torque. Mas isso era necessário porque os 1.6 não desenvolviam tão bem para esses carros da Chevrolet de época que eram um pouco mais pesados, né? Principalmente o Monza. Então, esse 1.8 veio para resolver esse problema. Não era dos melhores aí, por exemplo, para cidade, né? Era um motor mais voltado para girar mais ali para viagens em si. O mais comum que tem no mercado é o 2.0, é outro motor quadrado de curso e diâmetro de 86 milímetros. Então também um motor mais equilibrado ali para várias situações. Já os 2.2 foram uma variação dos 2.0, ou seja, manteve ali o mesmo diâmetro de pistão, porém agora o que mudou foi o comprimento da biela. Então o curso aumentou para 94,6 milímetros, se tornando aí um motor subquadrado, né, de biela longa, ficando mais torcudo e de menor giro final. Porém, era necessário também para equipar principalmente o Vectra, né? Os primeiros Vectra de segunda geração tiveram várias reclamações aí por parte dos proprietários, né? Aqueles 2.08 válvulas, de não ter um bom desempenho. Era um carro de respostas de partidas um pouco mais lentas. Motor lá de 110 cavalos. Esse 2.2 aumentou a potência para 123 cavalos e de quebra aumentou bastante também o torque final. Então, resolveu o problema do Vectra, se tornou um motor bem mais dimensionado para o peso desse carro, que era de quase 1.300 quilos. Já os 2.4 aumentaram tanto diâmetro de cilindro quanto o curso, né? O diâmetro foi para 87,5 milímetros, aumentou pouca coisa em relação aos 2.0 e 2.2, porém o curso foi para 100 milímetros, biela mais longa ainda. Então também aqui o motor subquadrado que gerava mais torque, principalmente em baixas rotações, o que é
ótimo. Falando aqui em cabeçote, todas as versões vinham sempre equipados com cabeçote em liga de alumínio, seja os 8 válvulas ou os 16, que é mais leve, ajuda na troca térmica com o líquido de arrefecimento, então muito bom também, com certeza. Sincronismo desses motores sempre feito por correia dentada, não tem nenhuma versão desses GM Família 2 com corrente de comando. E essa correia dentada também sempre acionando ali a bomba d'água diretamente. Então é interessante, vai um ponto de atenção aqui já, quando você for fazer a substituição de correia dentada com tensor, também verificar como é que está o estado ali do eixo da bomba d'água. Se você perceber qualquer folga nesse eixo, uma folga axial principalmente, né, que é a mais comum de ocorrer, é muito interessante você também aproveitar a mão de obra e já trocar a bomba d'água. A bomba d'água desses carros geralmente não são caras, tem preços até bem acessíveis, ainda se encontra originais até no mercado, então vale a pena gastar um pouco a mais para ter um conjunto mais confiável aí nas mãos. Falando nisso também, esse sistema de sincronismo por correia dentada, nesses GM Família 2, geralmente não tem uma alta complexidade ali na questão da troca, né? Geralmente pode ser feito com ferramentas adequadas ali, né, para travar tanto o comando de válvulas quanto o eixo virabrequim, para não deixar esse motor sair do ponto, mas também geralmente esses GM Família 2 têm marcações ali, tanto nas polias quanto na capa da correia, para ajudar na hora de montar a correia nova e não perder o sincronismo. Então, até de baixa complexidade mecânica, os 16 válvulas pode ser um pouco mais complicado porque tem uma polia a mais ali, tem os rolos guia ali por onde essa correia passa, mas de uma forma geral, sem maior complexidade mecânica para você fazer a substituição dessa correia dentada. Sempre utilizando o fluxo cruzado, né? Tanto os 8 válvulas quanto os 16, então coletor de admissão de um lado, coletor de escape do outro. Isso promove uma melhor passagem ali dos gases, né? Tanto de escape, né, para sair, quanto da mistura ar-combustível. Então consegue-se um turbilhonamento melhor ali dentro da câmara de combustão, consegue-se uma otimização melhor ali também da mistura antes da queima. A contrapartida é que geralmente esse tipo de configuração ocupa um pouco mais de espaço ali no cofre do motor. Mas ainda assim, se você observar esses motores GM Família 2, nos cofres dos veículos em que vêm equipados ainda sobra um certo espaço ali para o mecânico trabalhar com certa tranquilidade. Os 16 válvulas são um pouco mais complicados, tem menos espaço ali, o cabeçote maior, né? Mas ainda assim, sem maiores dificuldades. Também sempre equipados com tuchos hidráulicos autoajustáveis. Então, você não precisa ficar fazendo ajuste de folga de válvulas ali com o tempo nesses motores GM Família 2, o que é um ótimo ponto positivo, é uma manutenção preventiva a menos para você se preocupar. Todos usam válvulas simples, com exceção do 2.016 válvulas lá do Vectra GSI, né, o C20XE, que usa válvulas de escape refrigeradas a sódio. É um motor que gera mais calor, gera mais potência, mais torque. Então, ele precisa de um sistema especial ali para não deixar essas válvulas empenarem ali, principalmente em altos regimes, em altas exigências e cargas que ele eventualmente possa sofrer. Os primeiros GM Família 2, né, os mais antigos, tinha muito atrito entre as partes móveis, né? E, de fato, são motores que sempre tiveram aquela fama de consumo de combustível um pouco mais elevados, né? Eram motores que perdiam muito rendimento por atrito, tinham vários relatos aí de desgaste prematuro em peças móveis, né? Por exemplo, balancins, comando de válvulas. No entanto, né, à medida que o tempo foi passando, esses motores foram sendo atualizados, foram sendo utilizados processos de fabricação melhores, mais refinados aí nesses componentes, foi se tornando um motor cada vez mais eficiente, né? Por exemplo, quando ele se tornou flex, também ganhou balancinhos roletados, né? Então, bem menos atrito entre o balancim e o came do comando, o que é ótimo, ganhou bem mais potência aí, principalmente nesse 2.0. Mudanças também em especificação de óleo foram muito importantes para aumentar a performance desse motor, né? Os mais antigos vinham com óleo de maiores viscosidades, né? Também as folgas entre as peças eram maiores na época, isso é normal, mas também com esse melhor acabamento superficial que foi tendo ao longo do tempo, conseguiu-se obter menores folgas entre as peças móveis e, consequentemente, foi também
melhorando a tecnologia do óleo que foi sendo utilizado. Por exemplo, os mais antigos lá, né, os Monza, Cadete, usavam geralmente óleo 20W50, 20W40, 15W40. Já aí os 2004, 2005 em diante, né, os Astra, Vectra, por exemplo, no manual do proprietário já se recomendava, por exemplo, o 5W30, um óleo ali de viscosidade bem mais baixa, principalmente na partida fria. Então, ótimo, é um motor que ficou mais econômico, principalmente durante a fase fria. Mas vamos falar um pouco mais em detalhes sobre especificações de óleo para esse motor um pouco mais à frente nesse vídeo. Fique ligado. Falando aqui agora de admissão e alimentação que esse motor utiliza, né? Primeiro falando lá dos mais antigos, né? Cadete, Monza, usavam sistema de carburação simples ou dupla, dependendo ali da proposta da montadora, né? As versões mais de entrada, né, desses veículos de proposta um pouco mais urbana, utilizavam o carburador de corpo simples. Já as versões top de linha, ali equipados com motores 1.8, 2.0, versões de apelo mais esportivo, utilizavam carburação de corpo duplo para ter um estágio adicional ali de desempenho quando você quisesse. Bem interessante. Em 1990, como eu disse, recebeu sua primeira injeção eletrônica, equipando aí o Monza Classic SE 500EF, e um ano depois, em 1991, esse motor também foi utilizado no Cadete GSI, versão top de linha desse carro, nesse ano modelo. Ainda em 1991, começou a usar injeção monoponto, né, as famosas EFI, né, analógicas, tanto nos motores 1.8 quanto os 2.0. Já em 94, ganhou nova injeção eletrônica de 4 bicos da Motronic, que vinha tanto no Vectra A, né, na sua versão CD, né, e em 1997 também veio esse motor equipando o Cadete GLS também na sua versão top de linha. E era o mesmo motor que viria também no Vectra de segunda geração ali de 96 em diante, na versão GL e GLS. Em paralelo, aquele motor lá do Vectra GSI, né, que ficou em linha de 1994 a 1996, que era o C20XE, usava uma injeção eletrônica do tipo sequencial. O que isso quer dizer? Enquanto as MPFI injetavam combustível nos 4 bicos ao mesmo tempo durante todos os 4 tempos ali do motor, a sequencial injetava combustível em um bico de cada vez ali de acordo com o tempo de cada cilindro. Então, na hora que o cilindro entrava no tempo da admissão, injetava combustível só naquele bico. Quando o outro cilindro entrava na admissão, mesma coisa. Então, uma injeção em cada bico ali no momento correto, e isso deixava esse motor com o melhor desempenho, gastava menos combustível, então bem mais eficiente aí também. Posteriormente, esse sistema de injeção sequencial foi implementado também nas variações C20 SE e C20 SL, né, que eram os 2.0 16 válvulas do Astra, de segunda geração aqui no Brasil, né, o Astra mais conhecido que temos aí no nosso mercado, e o Vectra B aí na versão top de linha CD de 96 em diante. 2004 ganhou injeção eletrônica Flex Power, né, já como modelo 2005, né, nos veículos aí na linha 2005. Estreou essa injeção eletrônica no Astra, no motor de código C20XE, como já falei, e em 2009 foi atualizado. Primeiro tinha os 127 cavalos, né, máximos no etanol, e em 2009 ganhou ali acelerador eletrônico, coletor de admissão em termoplástico industrial e manteve os comandos de válvulas roletados lá dos 2004 e 2005 e passou a gerar até 140 cavalos de potência aí no etanol. Foi uma atualização e tanto para esses motores. Sem grandes atualizações aí na parte de admissão e injeção de combustível até sair de linha em 2016. Falando do sistema de ignição desses motores, né? Começando lá pelos mais antigos novamente, os primeiros usavam sistema de rotor de distribuição, né? Aquele rotor que fica ali sobre o distribuidor, que era acionado pelo comando de válvulas e ele ia girando e distribuindo centelha para cada cabo de vela ali no tempo correto. E o sistema de avanço de ignição inicialmente era feito a vácuo, não é? Porque, para quem não sabe, quanto mais alto o giro do motor, mais rápido a vela tem que disparar a centelha ali para compensar a velocidade do pistão. Então, o rotor ia girando ali numa velocidade mais baixa. Quando aumentava o giro do motor, quando você acelerava mais,
esse sistema tinha uma espécie de diafragma ali na lateral do distribuidor que identificava um maior vácuo e fazia esse rotor avançar um pouco ali a sua posição, distribuindo a centelha um pouco antes, para que esse motor não trabalhasse, por exemplo, aí fora de ponto. Então, bem interessante, era o que funcionava bem nessa época. E é um sistema que perdurou aí até meados de 1996, quando saíram os primeiros motores GM Família 2 com bobina estática. Então, já não precisava mais daquele distribuidor com rotor e avanço a vácuo. Já era uma bobina estática com sensores que identificavam a rotação do motor e faziam o ponto de ignição de forma eletrônica. Então, tudo feito ali de forma digital, bem mais seguro, mais difícil de dar problemas e também não tinha mais aquele rotor ali girando que com o tempo o contato, né, ficava oxidado e causava falhas de ignição. Então, sistema eletrônico, bobina estática aí de 96 em diante. Falando de sistemas de escape, né? Na maioria das variações desse motor, o coletor sempre vem em ferro fundido e na configuração 4x1, ou seja, 4 dutos de escape, né, saindo ali do cabeçote, se ligando em um único tubo que vai para o catalisador e posteriormente lá para o sistema de exaustão. Porém, o único que fugiu dessa regra foi aquele motor lá do Vectra GSI do Calibra, né, o 2.0 16 válvulas, que simplesmente tinha uma obra de arte ali em forma de coletor de escape, né? Era um sistema diferente, né? Que era um coletor 4x2x1. Então, os 4 dutos lá do cabeçote se juntavam em 2, que posteriormente na parte inferior do motor se juntava no único tubo. Era um componente que, além de esteticamente ser mais bonito, também tinha uma funcionalidade melhor. Ele promovia uma saída mais rápida dos gases ali de escapamento de forma menos turbulenta e, consequentemente, também entregava um melhor desempenho aí para esse motor. Já a linha de motores 2.2 também tinha uma peculiaridade, isso tanto os 8 válvulas quanto os 16, que era o sistema de válvula EGR, que aproveitava os gases do escapamento para reutilizar na admissão, ali não em todas as faixas de rotação, mas em cargas médias, em giros médios ali, dependendo da situação, tem uma válvula que permite ou não aquele retorno dos gases do escapamento para entrar de novo na admissão junto com a mistura ar-combustível. E isso era importante, era interessante para reduzir emissão de poluentes, principalmente de partículas NOx, que são nocivas e prejudiciais aí ao meio ambiente. Quando esses motores 2.2 foram lançados, né, para substituir os 2.0, eles geravam mais potência, mais torque, mas também geravam maior emissão de poluentes. Então, foi necessário instalar essa válvula EGR para poder reduzir a emissão de poluentes e passar nos testes do Proconvoy da época. E vamos falar agora de especificações de lubrificação, né, de óleo para esse motor. Lembrando que antes de fazer a troca de óleo do seu carro, você deve consultar o manual do proprietário para não ter dúvidas da especificação correta, porque mesmo sendo o motor GM Família 2 que foi utilizado por vários anos aí no mercado, dependendo do ano de fabricação do seu veículo, a especificação de óleo ela pode mudar. E também para te ajudar a entender melhor sobre essas especificações de óleo, explicar tudo em detalhes sobre a importância do óleo para o motor do seu veículo, para o correto funcionamento e para proteção não causar problemas, também eu já fiz um e-book completinho onde eu falo sobre as principais funções do óleo do motor, os diferentes tipos de óleo que são utilizados no mercado, viscosidades, classificações API, normas internas da montadora, que é bem importante você seguir ali à risca. Falo lá também de aditivos, cuidados práticos que você deve ter, principais defeitos que uma manutenção errada, uma troca de óleo errado podem causar no motor do seu carro. Então, vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link para o e-book completo para que você vire um expert no assunto óleo de motor aí para o seu carro. Mas começando aqui das especificações mais antigas aí de óleo de motor para esses GM Família 2, né? Por exemplo, lá nos Kadett 1991, motores 1.8 e 2.0. Se você pegar o manual do proprietário desse veículo, vai ver lá as recomendações de óleo, né? Viscosidades 10W30, 15W40, 20W40 ou 20W50. Classificações API SE
ou SF, que hoje você nem encontra mais óleo nessas especificações, né? Hoje só encontra aí de SJ para frente. Mas lembrando que as classificações API você pode utilizar uma mais moderna, sem problemas. O que você não pode é usar uma viscosidade de óleo que não é recomendada lá no manual do proprietário. E a recomendação de troca lá no manual do cadete é uma a cada 10 mil quilômetros ou 6 meses em condições normais de uso, ou 4 mil quilômetros ou 3 meses, o que ocorrer primeiro se forem observadas condições severas de uso. Avançando um pouco mais no tempo, já em 2004, aí nos primeiros motores flex, né? Pegando, por exemplo, o manual do Astra 2.0, as recomendações de óleo são 15W40, 15W50, 20W40 ou 20W50, API SJ ou superior. Então, os motores ficaram mais modernos, consequentemente, exigem óleos com tecnologia mais avançada aí com relação à carga de aditivos, principalmente. Em questão de viscosidade não mudou muito, mas nos prazos de troca, sim. Já previa uma troca a cada 15 mil quilômetros ou um ano para condições normais de uso, ou 7.500 quilômetros ou 6 meses, o que ocorrer primeiro também se forem observadas condições severas de uso. E lá nesse e-book que eu citei também, eu explico em detalhes o que são condições normais e o que são condições severas de uso, para você identificar qual é o seu tipo de uso do seu veículo e fazer as trocas de óleo do seu motor aí no prazo correto. Já ali de 2005, 2006 em diante, para o mesmo motor, já era exigido um óleo de viscosidade até 5W30 com classificação API SL ou superior. E novamente mudaram-se os prazos de troca, que podia variar de 5 a 10 mil quilômetros ou 6 a 12 meses também, dependendo das condições de uso. Então, observem, né? Dependendo do ano de fabricação do seu carro, como eu disse, as normas de óleo mudam, os prazos de troca mudam, as exigências de tecnologia do óleo também mudam. Então, não deixe de verificar qual é a forma correta de você trocar o óleo do motor do seu carro. Falando aqui em sistema de refrigeração desses motores GM Família 2, os mais antigos, né, os carburados, usavam apenas o sensor de temperatura na carcaça da válvula termostática, né, que enviava o sinal para o ponteiro lá no painel de instrumentos. E o sensor para acionar a ventoinha, né, o eletroventilador, o famoso cebolão, vinha instalado ali na entrada do radiador desses veículos. Já com as injeções eletrônicas mais modernas, foi instalado um sensor de temperatura adicional, que envia as informações de temperatura para a central eletrônica, que faz as correções de mistura, né, de ar combustível de acordo com esses dados. Então, o motor, quando ele está ali no início do funcionamento, ele está ainda abaixo da temperatura ideal de funcionamento, né? A gente chama isso de fase fria. Ele identifica essa temperatura baixa através desses sensores e faz a mistura de ar combustível ficar mais rica, para que esse motor tenha um bom desempenho, mesmo abaixo da temperatura ideal de trabalho, e ao mesmo tempo gere calor suficiente para que chegue na temperatura normal de trabalho o mais rápido possível. Por isso é muito importante você jamais retirar a válvula termostática do seu carro e ficar andando sem ela. A não ser numa emergência, que você esteja na estrada e essa válvula trave fechada, né, causando um superaquecimento, você pode ali numa emergência, não você ali de forma sem conhecimento, né, leve no mecânico ou chame um guincho para levar no mecânico, dá para tirar essa válvula e rodar ali provisoriamente sem ela, até você conseguir comprar outra e colocar no lugar. Mas nunca fique andando sem essa válvula, porque o motor não vai atingir a temperatura ideal de funcionamento que ele foi projetado para trabalhar. E o que vai acontecer é que esse motor vai ficar trabalhando ali em mistura rica de combustível a maior parte do tempo. E isso vai fazer com que ele gaste mais combustível em várias situações. Vai ficar um carro bem mais gastador e mais poluente também, o que não é legal, não é verdade? E ainda nesse sistema de refrigeração, né, para veículos equipados com ar-condicionado, o eletroventilador geralmente tem ali duas
velocidades, né? A primeira aciona automaticamente quando você liga o ar-condicionado, independente da temperatura do motor, e a segunda velocidade aciona geralmente quando atinge aquela temperatura mais alta ali dentro da faixa ideal de funcionamento, e só o fluxo de ar que vem ali da parte da frente do veículo não é suficiente para refrigerar o líquido de arrefecimento que está ali no radiador. Então, é necessário acionar a segunda velocidade do eletroventilador para ajudar nessa refrigeração. Geralmente, é mais comum disso acontecer quando você está ali num trânsito urbano mais pesado, anda e para, baixas velocidades, é mais normal de acionar ali a segunda velocidade do eletroventilador. Já em estradas, né, em maior velocidade, você tem um fluxo de ar constante ajudando na refrigeração ali do líquido de arrefecimento junto ao radiador. Então, geralmente, a primeira velocidade ali do eletroventilador costuma dar conta. E falando em temperatura do motor, né, desses GM Família 2, grande maioria, quando você está ali dirigindo, no quadro de instrumentos tem aquele mostrador ali, aquele ponteiro de temperatura. Ele trabalha um pouco diferente da maioria dos outros aí, das outras montadoras, né? É muito comum você ver esses ponteiros de temperatura aí dos Chevrolet trabalhando ali por volta de 1/4 da escala. Muita gente fala que está trabalhando numa baixa temperatura, o ideal é ficar no meio, mas é normal nesses Chevrolet aí, né? O ponteiro ficar ali naquela primeira escala, ali naquele primeiro risquinho ali de 1/4, geralmente, né? Costuma não vir ali escala em números, né, na maioria dos veículos da marca, então você se baseia por isso. Se você está rodando com esse carro, pegou a estrada, já está andando há um bom tempo, dentro de cidade também, e o ponteiro de temperatura não sair da faixa azul, né, daquela primeira faixa mais fria, pode ser um indício de que a válvula termostática está travada, aberta. Então, é como se não tivesse a válvula ali. O líquido de arrefecimento está circulando ali sem parar, e isso não é certo, e esse motor não consegue atingir a temperatura ideal de funcionamento. Então, as consequências são aquelas que eu falei, né, de maior consumo de combustível e emissão de poluentes. Também, se esse ponteiro começar a passar muito ali do meio da escala para frente, não é interessante. Geralmente, a calibração desses ponteiros fica ali do meio para trás, algo para ficar ligado. Mas geralmente quando se passa ali do meio da escala para frente, pouco para frente, se tiver numa condição de superaquecimento, geralmente também tem uma luz de alerta na cor vermelha que vai acender para você identificar que está passando por um problema de superaquecimento e desligar esse motor imediatamente. Falando de algumas curiosidades aí sobre esses motores GM Família 2 principalmente, né, que não citei até o momento. Por exemplo, teve uma versão desse motor exclusiva, praticamente exclusiva, né, para táxi. Foi desenvolvida pensando nisso, que era o 2.08 válvulas Flex Power, porém aqui ele usava mais opções de combustível, né? Ele era chamado pela Chevrolet de Multipower. Era um motor que aceitava gasolina, etanol e ou GNV. Aí numa clara concorrência, né, com o Fiat Siena Tetra Fuel, né, que utilizava até 4 tipos de combustíveis diferentes. Então, a Chevrolet tentou bater de frente, mas não foi uma ideia que emplacou muito. O Fiat levou isso mais adiante aí por bem mais tempo do que o Chevrolet. Diferenças mais comuns para você observar e identificar o que é o motor GM Família 2 e o que é o motor GM Família 1, porque também tem esses motores aí na Chevrolet. No caso dos Família 2, né, quando você abre ali o capô, você já vai identificar o filtro de óleo próximo à polia do virabrequim. O filtro de óleo fica mais escondido um pouco. Já nos GM Família 1, né, que é aqueles 1.0, 1.4 e alguns 1.6, até 1.8 também tiveram alguns, o filtro de óleo fica na frente do bloco do motor, ali apontado para o radiador. Então, uma diferença aí para você identificar. Porque tinha, por exemplo, 1.6 GM Família 1 e 1.6 GM Família 2. E 1.8 também da mesma forma. Então, para você diferenciar entre um e outro. Outra diferença também aqui nos GM Família 2 é que o cárter tinha um tubo de respiro ali adicional que vinha da parte inferior ali do motor e saía
perto do cabeçote. É um tubo até bem visível, fica perto ali da vareta de medição do nível de óleo do motor, que não tem nos motores GM Família 1. E quais são os pontos de atenção principais para você ficar ligado antes de comprar um carro com motor GM Família 2? Até que não são muitos, né? De fato é um motor até bem confiável, bem resistente aí que temos no nosso mercado, né? Mas o que acontece de mais comum com esses motores, principalmente, são relatos aí de apresentar batidas de tuchos, apesar de usar tuchos hidráulicos, mas são peças que não duram a vida inteira, vão apresentar desgastes ali naturais do tempo, do uso mesmo. Com isso, eles acabam não preenchendo totalmente ali de óleo e mantendo uma pressão adequada ali para fazer o amortecimento do movimento ali dos balancins. Então, geralmente, quando isso ocorre, você vai lá, faz a troca desses tuchos e problema resolvido. E uma dica para evitar que isso ocorra com tanta frequência é não deixar passar ali do prazo correto de troca de óleo, né? Usar o óleo correto, na viscosidade correta, como eu disse lá, né? Como manda o manual do proprietário, e não deixar passar do prazo, porque o óleo que não está ali nas suas especificações ideais, já passou ali do prazo, já está ali vencido, né? Vamos dizer assim, ele não vai lubrificar o motor como deve, né? E os tuchos também da mesma forma, então vai causar um desgaste excessivo nesses componentes e no motor inteiro como um todo. Então, troca de óleo no tempo correto, aí como manda o manual do proprietário. Correia dentada, geralmente não tem uma durabilidade tão grande quanto em motores mais modernos. É um tipo de correia que ela deve ser inspecionada ali periodicamente. Geralmente as recomendações de troca dessas correias aí, desses GM Família 2, é de 30 mil quilômetros ou 2 anos, o que ocorrer primeiro. E se você mora em regiões de muito minério, né, que tem muitas mineradoras por perto, minério de ferro, essa correia pode se desgastar até antes desse prazo, então é interessante você fazer uma troca mais antecipada do kit de correia e tensor e possivelmente a bomba d'água se você também observar que está na hora de trocar. Também esses motores GM Família 2 são conhecidos por ter consumo de combustível mais elevados, né? Os antigos mais ainda. E os mais novos, mais modernos melhoraram, mas ainda assim comparado com alguns concorrentes que tinha na época aí no mercado, são de fato um pouco mais gastadores, mais beberrões, mas também entregam excelentes desempenhos aí em sua grande maioria. E principalmente dentro de cidades, são motores, né, os GM Família 2, mais modernos hoje que temos aí, são os 2.0, 2.2, 2.4, talvez você veja ali alguns 1.8 nos Astra mais antigos, né? São motores que, principalmente dentro de cidade, têm consumo de combustível mais elevado, né? Motores de cilindrada maior, ali no trânsito pesado, no anda e para, geralmente sofrem um pouco mais aí com um consumo mais elevado, é algo para ficar ligado. Pegando 2004, 2005 em diante, aí já em suas versões flex, você tem motores mais eficientes de melhor desempenho e melhor economia de combustível um pouco. Mas no geral são motores sim bem confiáveis, de manutenção até relativamente barata, principalmente os de cabeçote 8 válvulas. Aqui nesse canal eu já fiz também vários vídeos de levantamento de preços de peças de vários carros com esses motores. Vou deixar inclusive a playlist no final desse vídeo para você conferir. Mas lá eu mostro lá, por exemplo, preços de velas, kits de correia dentada com tensor, correias de sincronismo, filtros de uma forma geral. São peças que para esses motores geralmente têm preços bem mais acessíveis. Alguns também falam lá de válvula termostática, bomba d'água. Em geral não são caros comparado com vários de seus concorrentes. Talvez tenha uma manutenção um pouco mais cara nas suas variações aí com cabeçote 16 válvulas, né? Principalmente kit de correia dentada é um pouco mais caro, tensores também costumam ser mais caros, costumam utilizar também polias guia extras que nos 8 válvulas geralmente não tem, então é uma manutenção um pouco mais cara. Sensores também nos 16 válvulas costuma ter alguma coisa a mais ali para dar problema, né? Mas estão longe também de serem motores aí de manutenção muito complexa, são de fato até bem simples e tranquilos de mexer, que o seu mecânico de confiança também vai conseguir resolver vários problemas nele sem maiores dificuldades. Pode ser sim ótimas opções aí de motores de bom custo-benefício, mas me diga você, frente a toda essa análise aqui desses motores GM Família 2, você compraria um carro com esse motor? Tem um carro com esse motor?
qual é a sua experiência com esses veículos? Deixe pra gente aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião sobre o assunto. E se você gostou desse tipo de vídeo aqui mais focado em parte mecânica, destrinchando ali em detalhes todo o projeto de um motor, eu também tenho uma playlist completa que eu vou deixar aqui no final para você que ainda está na dúvida entre um motor GM Família 2, um motor AP, por exemplo, um EA111, vários motores aí do nosso mercado, já fiz vários vídeos nesse formato. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.